Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. O Flamengo encontra dificuldade para ter Jorge Carrascal já para o Super Mundial de Clubes. Lembrando que o Flamengo não vai desistir da contratação de jogador, mesmo se não consiga a contratação para tê-lo no Super Mundial de Clubes, o Flamengo vai seguir sim para ter o jogador, visando aí, né, a contratação do atleta para o segundo semestre. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você, inclusive o clube russo, que é o Dinamo Moscou da Rússia, recusou duas ofertas do Flamengo nesse momento. Vou falar também sobre a situação do Gerson, porque o Zenit quer incluir o Wendel na negociação com Gerson para ter o volante rubro-negro. Vou explicar para vocês o que está acontecendo sobre essa situação. Inclusive o Flamengo aí tem alguns motivos, né, que pode ser a diretoria do Flamengo não temer o que perdeu o Gerson para o Zenit da Rússia. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês sobre a situação. Felipe Melo, rapaz, no Sport TV rasgou elogios à contratação de Jorginho, que vai ser apresentado hoje, hein? Hoje, daqui a pouco, tem a apresentação oficial de Jorginho. Situação envolvendo Carlinhos, que está fora dos planos de Flamengo e Vitória. Carlinhos recusou a proposta do Remo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já começa aqui trazendo as palavras do lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, Juninho Capixaba, que ele concedeu uma entrevista ao Charla Podcast e ele rasgou elogios, né, a contratação ao zagueiro Léo Ortiz, que foi contratado pelo Flamengo junto ao Red Bull Bragantino lá no início de 2023, e ele falou o seguinte: o Léo Ortiz é diferente, defensivamente não tenho o que falar, um cara muito rápido e toma boas decisões na hora de marcar. Agora, ofensivamente, acha uns passes que até eu, quando joguei no meio, ficava surpreso. Disse aí o Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, aí que ex-companheiro de Léo Ortiz, que hoje Léo Ortiz está no Megão Queridão. Guilherme Varela fala sobre Arrascaeta em renovação. E olha só, Guilherme Varela que está em um processo de renovação aí com o Megão Queridão até o final de 2027. E ele falou o seguinte: muito contente pela renovação, mas também fico um pouco triste falando do Arrasca. Ele para mim é um deus aqui e no Uruguai. Um cara muito humilde, que também quero que ele fique. Disse aí Guilherme Varela sobre o nosso meia, nosso 10, Georgiano de Arrascaeta. O Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final de 2026 ainda, né? Daqui para lá o Flamengo sim, claro, vai elaborar, ver como o Flamengo vai fazer esse processo aí pela renovação também de Arrascaeta. Mas feliz aí pela renovação também de Varela, que é muito bacana, está jogando muito bem no Flamengo nesse momento, o lateral direito Guilherme Varela. Vamos falar agora sobre Carlinhos, porque o centroavante Carlinhos, que está fora dos planos do Flamengo e também do Vitória, né? O Vitória não conta mais com o Carlinhos. E daí então o Carlinhos recusou a proposta do Remo de Marcos Braz. O diretor executivo do Remo, o diretor de futebol, que agora é diretor de futebol do Remo, Marcos Braz, afirmou que Carlinhos não aceitou ir para o clube e deseja ficar em Salvador. O Vitória não conta com o atacante e quer devolvê-lo antecipadamente ao Flamengo, que não aceita a devolução antes do fim do empréstimo. E segue aí esse impasse do Carlinhos. Por quê? O Flamengo até topa a devolução do Carlinhos caso os empresários tenham algum clube interessado realmente no Carlinhos, seja por empréstimo ou por compra. O Remo apareceu como interessado, o Carlinhos recusou. Prefere continuar em Salvador, mas o Vitória não quer mais continuar com o Carlinhos. Então, vamos ver o que deve acontecer aí, né? Essa situação do Carlinhos. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. O que você faria sobre essa situação do Carlinhos? Bom,
Fala agora sobre Jorginho, terá apresentação oficial hoje daqui a pouco, hein? Logo mais o treino, o Flamengo treina hoje, 9h30. Nesse momento está acontecendo o treino no CT do Ninho do Urubu. Depois do término do treino, tem aí a entrevista coletiva de apresentação do mais novo reforço do Flamengo, que chegou ontem, assinou contrato até final de 2028, até o meado de 2028, 3 anos de contrato. E o Felipe Melo, lá no Sport TV, rapaz, em entrevista no Seleção Sport TV, Felipe Melo rasgou elogios à contratação de Jorginho. Ele falou o seguinte: uma baita contratação do Flamengo, baita de um nome. Um cara que não foi terceiro melhor jogador do mundo à toa. Jogou em grandes centros. Joguei contra ele quando passou pelo Nápoles. Todos os lugares onde jogou, ele aprendeu bastante. Disse aí Felipe Melo sobre a contratação de Jorginho, que hoje terá uma entrevista coletiva da imprensa aí, Jorginho sendo apresentado. E vamos, claro, ficar ligado nessa entrevista do Jorginho. Terá transmissão na Flamengo TV ao vivo. Fica ligadinho para não perder aí essa apresentação de Jorginho, beleza? Fala agora sobre a situação do Gerson. O Zenit da Rússia quer tirar Gerson do Flamengo. E agora a informação que temos é que o Zenit quer incluir o Wendel na negociação com o Gerson. O Zenit ainda não fez uma proposta oficial pelo Gerson. O clube russo estuda a possibilidade de investir os 25 milhões de euros à vista, valor da multa, ou trocar o Wendel, mais 5 milhões de euros. O diretor do clube russo sonha com o volante do Flamengo, que ainda não se mostrou flexível com a ideia de deixar o rubro-negro, mesmo com um aumento salarial vantajoso na Europa. Informação, inclusive, trazida no coluna do Flamengo sobre a situação do Gerson. Aí eu pergunto a você, você liberaria o Gerson? Se sendo a diretoria do Flamengo, vale lembrar, né, que o justo chegar, pagar o valor da multa, você me pergunta, Henrique, só 25 milhões de euros é a multa do Gerson? Flamengo que costuma botar multa de 60, 70, 100, 200, a multa do Gerson era de 200 milhões antes da renovação. Só que depois da renovação, teve um acordo ali entre Flamengo e Gerson, né, por tempo de contrato, que foi um tempo mais ou menos curto do que o jogador queria com o Flamengo ofereceu um tempo menor, e aí o Gerson optou, chegou a um acordo com o Flamengo, tudo bem, a gente fecha nesse tempo de contrato, só que eu quero que deixe minha multa rescisória em 25 milhões de euros. 25 milhões de euros, caiu de 200 para 25 milhões. Antes da renovação era 200. Depois da renovação, 25 milhões de euros, o que dá hoje em torno de 159 milhões de reais. Aí eu pergunto a você, mas não adianta, porque se o Ruiz chegar com 25 milhões de euros e o Gerson aceitar, não tem o que fazer. O Flamengo não vai ter o que fazer. Agora que chega com valor menos, o Flamengo não pode negociar. O Flamengo, você já mandou a real, só sai pelo valor da multa e também com o desejo do jogador. Ponto. Mas enfim, a outra opção, você aceitaria o Wendel e mais 5 milhões pelo Gerson? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião, lembrando que não tem nenhuma proposta oficial na mesa do Flamengo ainda pelo Gerson da parte do clube russo, beleza? Lembrando, né, que tem alguns motivos também que o Flamengo aqui, inclusive o Venê trouxe aqui o seguinte, motivos que fazem a diretoria do Flamengo não temer perder o Gerson para o Zenit ou qualquer outro clube da Europa pelo pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros. Gerson já tem idade considerada avançada, 28 anos para altos investimentos europeus. O jogador já foi para a Europa e voltou ao Brasil duas vezes. A multa tem que ser paga à vista. Na visão da diretoria rubro-negra, poucos clubes têm condições de fazer um investimento à vista. Disse aí o Venê Casagrande. O que você acha, sinceramente? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Jorge Carrascal, porque o Flamengo estava muito otimista pela contratação de Carrascal já para agora, né? Antes de terça-feira, quando o Flamengo tem a data limite para enviar a lista de jogadores à FIFA para a disputa do Super Mundial de Clubes. Assim como o Jorginho, o Flamengo também tinha planos para ter o Carrascal para o Super Mundial de Clubes. Só que o Dínamo, ele recusou duas propostas do Flamengo. A primeira proposta do Flamengo foi uma proposta de 10 milhões de euros, livre, fixo, o Dínamo recusou. Em seguida, o Flamengo enviou uma nova proposta, os mesmos 10 milhões de euros fixos, só que dessa vez mais 2 milhões em bônus por metas. O clube russo também recusou. A informação que temos é que o clube russo pede 15 milhões de euros fixo
para liberar o jogador. Ou seja, o Flamengo terá que botar mais fixo, isso mais 5 milhões e ter o Jorge Carrascal, meio campista, que chegaria para ser um reserva de luxo, eu posso dizer assim, do Arrascaeta. Sim, joga muita bola. Carrascal joga muita bola, colombiano, 26 anos. Outra coisa, com essa decisão do clube russo, né, o Flamengo vê aí o Carrascal longe de ser reforço para a Copa do Mundo de Clubes. A diretoria quer trabalhar com paciência, a informação que temos, nessa negociação pelo meia colombiano, para não fazer loucuras financeiras. O clube seguirá tentando contratar o jogador visando o segundo semestre. E aí, torcedor, o que você acha sobre essa situação? Sinceramente, o Flamengo deve já agir, ter o jogador para o Super Mundial, o Flamengo tem que ter paciência. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vale lembrar que o Flamengo não vai desistir do jogador, tá? Não vai desistir dessa contratação. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.